Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos ver se quando a gente vai ao supermercado a gente realmente faz escolhas conscientes, escolhas alimentares conscientes. Então, toda vez que a gente vai ao mercado e a gente pega um alimento, a gente olha na embalagem para consultar sobre esse alimento. A marca do alimento, os tipos de ingredientes, a data de validade. E uma coisa que a gente geralmente olha quando a gente quer saber se o alimento é saudável ou não é a tabela nutricional, certo? Então a gente pega o alimento, olha a tabela nutricional para ver a quantidade de carboidratos, de calorias, de gorduras, de sódio. Então a gente está sempre ligado na tabela nutricional. Mas será que só a informação da tabela nutricional já é o suficiente para a gente ter consciência dos alimentos que a gente está escolhendo? Será que pela tabela nutricional a gente sabe exatamente tudo sobre esse alimento? Vamos dar uma olhadinha. Eu peguei o exemplo aqui de um suco de frutas em caixinha, sabor laranja, uma embalagem com 200 ml. É um suco comum que a gente encontra no supermercado. Eu peguei essa informação do site da marca na internet, então digitei o nome da marca do suco, peguei a página deles na internet e de lá eu consultei essas informações. Então, a gente olhando aqui a tabela nutricional, a porção de 200 ml equivale a um copo. Então, a gente tem aqui o valor energético, a quantidade de carboidratos, a quantidade de sódio, tem lá mais umas vitaminas listadas, e aí a gente começa a olhar essa informação nutricional em busca de conhecimento, em busca de informações que nos ajudem a resolver e a decidir se a gente está fazendo uma escolha bacana ou não. Então vamos dar uma olhadinha nas calorias. 78 calorias em um copo. A gente pode pensar assim, bacana, é um alimento com baixo valor calórico. Depois a gente vai dar uma olhadinha na parte do sódio. 8,9 miligramas, 0% do valor diário recomendado para a gente consumir por dia. Poxa, baixa a quantidade de sódio, tem pouco sódio. Todo mundo fala para mim que eu tenho que consumir pouco sódio para evitar doenças cardiovasculares, hipertensão arterial. Acho que eu estou no caminho certo. E aí depois a gente olha um monte de vitaminas nesse produto. Poxa vida, vitamina é uma coisa bacana, a gente precisa consumir. Legal. Quando a gente olha esse rótulo, a gente pensa assim, uau, fiz uma escolha muito boa. É um suco natural, de frutas, com baixa caloria, baixa quantidade de sódio e um montão de vitaminas. Legal, vou levar ele para casa. Mas será mesmo que só essas informações são suficientes? Será que isso quer dizer tudo na embalagem? Vamos dar uma olhadinha numa outra parte do rótulo que às vezes a gente não se atenta muito, que é a parte da lista de ingredientes. Então, todo alimento no rótulo tem uma lista de ingredientes. Então, você tem um produto e nesse produto você tem uma lista dos ingredientes. E por lei, essa lista de ingredientes que compõem o produto, ela deve ser em ordem decrescente de quantidade. Dani, o que isso significa? Então, vou explicar para vocês. A gente tem aqui a embalagem, né, do suco de frutas em caixinha, sabor laranja, 200 ml. E essa daqui é a listinha de ingredientes desse alimento. O primeiro alimento que aparece aí é a água. Então, quer dizer que esse ingrediente, a água, é o que está em maior quantidade nesse produto, no suco de frutas em caixinha. Então, se você fosse analisar todos os ingredientes, você encontraria água em maior quantidade. E aí, consequentemente, o segundo maior ingrediente em quantidade nesse produto é o açúcar. Depois vem sucos de maçã, laranja, uva, abacaxi, as vitaminas, aroma sintético idêntico ao natural, os acidulantes, estabilizantes e o espessante. Então essa é a lista de ingredientes do suco de frutas em caixinha. Vamos dar uma olhada mais de perto e analisar com mais cuidado essa lista de ingredientes? Vamos ver um primeiro ponto? Primeiro ponto. O segundo ingrediente em maior quantidade neste suco de frutas é o açúcar. Você consome mais açúcar do que os sucos. Então dá uma olhada, o segundo ingrediente em maior quantidade nesse produto é o açúcar. E às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tô levando um suco de caixinha natural de laranja, não tem açúcar nesse suco. Olha o açúcar aí na lista de ingredientes. Que a gente às vezes nem lê, nem presta atenção, porque a gente só tá preso na tabela nutricional, nas informações da tabela nutricional. Então olha só que informação interessante que às vezes a gente nem sabia que existia no suco. Tá lá, na embalagem, no rótulo, para todo mundo ver, mas às vezes a gente não olha e essa informação passa despercebida. Segundo ponto, o suco é feito de uma mistura de outros sucos junto com o de laranja. Então a gente tem lá suco de maçã, de laranja, de uva, de abacaxi, de maracujá e de cenoura. Você sabia disso?
que quando você compra um suco de laranja, lá dentro não tem só suco de laranja? Tem outros tipos de suco? Aí você pode perguntar assim pra mim, mas Dani, isso tem algum problema com relação à parte nutricional? Não, ter outros sucos adicionados não é um problema. Mas você já parou pra pensar que essa informação não é tão óbvia como a gente achou que fosse? Quando você compra um suco de laranja, você acha que tá comprando só um suco de laranja, e não esse monte de sucos que vem juntos. Além disso, esse produto possui aroma sintético, estabilizantes e espessantes. Então tem um monte de ingrediente artificial nesse suco que a gente acha que é natural. E tudo isso é na lista de ingredientes. Poxa, tá lá pra gente consultar e muitas vezes a gente não consulta. E se eu quiser ir até o mercado e comprar um suco que não tem açúcar? Olha como é importante a gente consultar essa lista de ingredientes, comparar os ingredientes de um produto com o outro da mesma categoria. E quando você vai ao supermercado, você tem sim, por exemplo, opções de sucos em que você tem somente o suco da fruta, você não tem adição de açúcar. Então, olha que bacana, às vezes a gente só fica preso às calorias, à quantidade de gordura, e a gente esquece de ver que tem muitas outras coisas por trás. Às vezes você está consumindo um suco que você acha que é natural, mas ele tem açúcar, tem outros sucos que você nem sabia, tem um monte de ingrediente artificial. Então, isso é muito importante, a gente ter consciência de que na embalagem do produto, no rótulo do produto, a gente tem muito mais informações que vão ajudar a gente a fazer outras escolhas mais conscientes, escolhas mais acertadas, de acordo com aquilo que a gente quer consumir. Então, a minha dica para vocês é: comecem a prestar atenção na lista de ingredientes, comecem a comparar os alimentos na hora que você vai ao supermercado. Leia os ingredientes de mais de um alimento da mesma categoria. Opte por aquele que não tem açúcar, que tem uma quantidade menor de gordura, que seja mais natural, o menos artificial possível. Quando a gente faz escolhas alimentares conscientes, nós nos tornamos mais saudáveis. Então essa consciência que é bacana, quando a gente desperta para isso, a gente faz melhores escolhas e se alimenta de forma melhor. Aqui embaixo tem o site da Vigilância Sanitária, que eles disponibilizam um manual de rotulagem para os consumidores, para as pessoas leigas, para que elas possam consultar e ter muito mais informações a respeito de que tipo de alimento escolher, como se basear na escolha de alimentos através da pirâmide alimentar. Então vale a pena dar uma olhadinha para vocês terem mais informações e tirarem algumas dúvidas. Curtam o vídeo, postem seus comentários, suas impressões. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se fala já para mais dicas de alimentação consciente. Obrigada pela atenção, até mais!